Nesse vídeo, eu vou falar de um assunto assim relativamente controverso, que é em relação à escolha de uma distribuição adequada ao usuário. E essa aí é uma dúvida muito recorrente nos eventuais novos usuários de Linux, porque tem tanta distribuição por aí que o cara se sente perdido. E normalmente, quando o cara quer tentar entrar no mundo Linux, fazer colher, né, para dar uma sobrevida a uma máquina mais antiga, que o Windows não funcione mais direito e tal, ele vai procurar por uma distribuição de Linux e normalmente a turma vai direto no mais conhecido, que é o Ubuntu. E é uma boa escolha, porque o Ubuntu ele é um sistema fácil de instalar, como se fosse um Windows da vida. Ele vem ele é dependente, não, ele é descendente do Debian e criou um caminho próprio e está no estágio de desenvolvimento que a gente vê hoje em dia aí com pacotes mais novos, kernel também, sempre na vanguarda de novos pacotes e atualizações e um certo capricho visual em todas as interfaces gráficas que ele distribui nas várias versões do Ubuntu, que tem o Ubuntu, o Kubuntu, o Lubuntu e outros Ubuntu aí, tudo com aquele capricho no visual que a gente não vê, ou pode não ver em outras distribuições aí que tem por aí. Então vamos ver aqui no site do DistriWatch. E aqui está a razão para que porque tem tanta dúvida em relação a escolher uma distribuição, que a maioria das distribuições que a gente vê aqui, essas aqui são só as mais conhecidas, que são centenas, né, se não milhares delas aí. Poucas delas são próprias, né, como o Arch Linux, que é uma produção assim independente, chamada Scratch, foi criado do zero e se desenvolveu, e a maioria daqui é tudo baseado em Debian ou Ubuntu. Se você clicar aqui no MX Linux, ele vai aparecer aqui, ó, baseado no Debian. Se você vier no Endeavour OS, baseado no Arch. E você tem também o Manjaro, baseado no Arch, e tem o Arch que é independente, ele não depende não depende de distribuição nenhuma. Então a maioria das distribuições de hoje que tem por aí, elas são todas baseadas ou no Debian, ou vai lá no Fedora, ou no Arch, ou no Ubuntu. Cada um deles tem as suas próprias características, as suas próprias ferramentas ou programas próprios, ou interfaces gráficas mais leves ou mais pesadas. E nesse tipo de situação que a gente vai ver o que acontece, o que o usuário pode fazer de melhor ou de pior para escolher uma distribuição bacaninha aí para usar no seu hardware e ter uma boa impressão de uso de Linux aí, se ele não for aquele jogador maluco que usa o computador só para jogar. Se você quer Linux para jogar, esquece. Vai usar o Windows mesmo ou compra um videogame. Então a gente vai fazer assim. Então vamos falar aqui sobre as várias possibilidades, né, que a gente tem em relação à escolha da distribuição. Alguns vão ser contra o que eu vou falar, alguns vão ser a favor, alguns vão cagar, mas é uma opinião minha que uso o Linux aí há muitos anos, e inclusive sou administrador de telecentros comunitários aí, que usa várias versões de Windows diferentes aí, e eu sei que no caso aqui o que eu estou falando. Então, vamos lá. A primeira coisa que o usuário tem que entender na hora de escolher uma distribuição para ele é o tipo de hardware que ele tem. Não adianta ele ter um i7 de 20ª geração e querer usar uma interface gráfica leve, porque ele não precisa disso. Ele tem que usar uma interface gráfica condizente com o tipo de hardware que ele tem. Assim como também ele não pode usar no hardware perereca uma distribuição mais pesada, como o KDE, por causa dos efeitos gráficos e tal, e esperar um desempenho bom para isso aí. Mas tem um meio termo nessa história. Então, hardware. Basicamente, né, em todas as instalações que eu já fiz, aquela coisa toda, um i3 de 4ª geração, com 4 GB de memória, assim, no choro mesmo, 4 GB. O bom seria 8. Um i3 de 4ª geração, 4 GB de memória, bota um disco SSD aí para dar um calor no sistema, vai funcionar bonitinho em qualquer versão do Linux que você queira instalar na sua máquina. Pode ser o MX, o Mint, o Endeavour, o Debian, o Manjaro, o Ubuntu e tal, porque o hardware é suficiente para te dar uma boa experiência de uso sem arrancar muito cabelo em relação a usar um hardware mais raquítico. Então, por exemplo, essa máquina aqui, isso aqui é um notebook
Ele foi transformado em desktop, então esse aqui, aqui pelo Conk, ele é um i3 de terceira geração, e ele está rodando o Arch agora, ele tem 8 GB de memória, e essa configuração aqui roda bonitinho, sem travamento, sem coisa nenhuma. Estou gravando o vídeo aqui, estou com o navegador aberto e outras coisas, máquina virtual funcionando aqui também, sem engasgo nenhum, usa um SSD, então o boot que ele dá um boot em 12, 15 segundos, tudo rapidinho, e não me dá dor de cabeça. Agora, se a pessoa tiver digamos, vai lá, 1 e 2, se é que existe, não, 1 e 3, segunda geração, até mesmo primeira, com 2 GB de memória, aí o negócio já começa a ficar esquisito, ele tem que partir para uma distribuição chamada mais leve. Né? Então, por exemplo, as distribuições fáceis, né? Você pode usar o Ubuntu, o Mint, o Elementary OS, o Zorin. Você pode pegar informações deles aqui. Então tá aqui, ó. Zorin. Você pode usar também Elementary OS. Tudo aqui você acha aqui na DistroWatch. Ubuntu, Linux Mint, NTX, o Lite e outros aí como o Arch, o Manjaro, e também o onipresente o Debian, né? O Debian e o Arch Linux, eles são duas distribuições, também são fáceis de serem usadas e instaladas, mas precisam de uma atenção maior no caso de fazer a instalação de programas que elas vêm peladonas no seu contexto inicial. Daí é por isso que existem as distribuições baseadas, que aí quem faz essas distribuições, ele pensa no usuário final do que ele precisa para ele ter menos trabalho em fazer a configuração da máquina do jeito que ele quer. Então, basicamente, ele só vai instalar aquilo que o usuário, no caso, ele só vai precisar mesmo instalar o que ele precisa, 2 ou 3 programas que eventualmente não tenham vindo no sistema, que é a coisa mais fácil de ser feita. Então, como eu falei, né, você tem o Ubuntu, você tem o Mint, o Elementary e o Zorin para máquinas normais, assim, não tão pererecas, né? Como eu falei, 1 e 3, quarta geração para cima, vai pegar bonito essa turma aí. E você tem as mais leves, que seria o Linux Lite, que usa o XFCE como interface gráfica, e o Anti-X, como eu mostrei ali, que é baseado no Debian, ele usa o Space FM como gerenciador de janelas e tal. E tem uma diferença entre as chamadas distribuições leves e as normais, porque distribuição leve, basicamente, ela usa uma interface gráfica mais enxuta, sem muitas, como é que dá o nome? Sem muita interação com o sistema ou com o kernel, carrega menos coisas na inicialização ou rodando de fundo, tem menos interação, né, com o kernel ou com outros serviços que existem nas outras distribuições. E isso pode tirar um pouco também da funcionalidade da distribuição em relação às distribuições que são mais pesadas de uso. E no meio dessas interfaces gráficas, né, das mais pesadas, é o KDE, que por causa das transparências que ele tem, aquela coisa toda. Gnome também pode ser considerado relativamente pesado, mas não numa máquina i3 de quarta geração, mesmo que use uma placa de vídeo composto, aquelas HD 4000 da vida, vai funcionar bonito, mas para quem precisa de uma máquina mais perereca aí, né, aqueles Celeron da vida, ou aqueles Atom, processadores Atom e tal, aí talvez o uso de um Linux, de uma interface gráfica mais leve como o XFCE, LXQT e outras aí sejam mais adequadas, só lembrando que tem o Cinnamon também, só lembrando que essas interfaces mais leves são, então, menos interativas com o sistema e com o usuário. Isso pode tirar um pouco do tesão de uso da máquina. O cara chega assim e fala, pô, que traço feio. Cara. Não que ele não seja funcional, mas a pessoa vem de uma outra distribuição mais avançada, ou do Windows, que tem aquela interface gráfica bonita, aquela coisa toda. Aí ele vem e vê uma máquina com, digamos, com XFCE, vai chegar assim, vai, pô, caramba, que coisa feia. Aí, no outro não é assim, é sempre assim. Quando você tem um tipo de uma comparação, a pessoa sempre fala que no outro não era assim. Normalmente no outro é mais fácil. Então você tem o lance da interface gráfica ser mais leve ou não. Isso vai depender, então, justamente do hardware que você está usando para você botar na sua máquina.
O que você vai fazer com ela também é uma outra situação. Você só vai acessar a internet, ver vídeo, navegar na internet, rede social, edita um videozinho ali, ou estudar, Office e tal. Tudo serve para qualquer coisa. Todas as distribuições vão servir para o seu uso. Basta escolher a distribuição e a interface gráfica certa para o que você vai fazer em relação ao hardware que você tenha. Você pode não ter aquela experiência de uso, o que você pode não ter aquela mesma funcionalidade que você espera, mas dá para usar a máquina até você se ambientar se ambientar o sistema e tentar outras distribuições aí, ou outras interfaces gráficas, e ver com seus próprios olhos se aquilo vai funcionar bem na sua máquina ou não. Normalmente o usuário, quando vai para o mundo Linux, quando pega uma distribuição errada e vê a cagada que fez, o cara joga o Linux para lá e não quer saber mais daquilo, não quer mais saber mais daquilo, sem ele testar outras opções para ele ver que aquela primeira impressão que ele teve foi errada do sistema. Então, voltando lá, né? Hardware, o que você vai fazer? O ambiente desktop que você vai usar na sua máquina aí. Você tem também os pacotes e as aplicações que estão disponíveis no sistema. Esses pacotes e aplicações vão variar de sistema para sistema, de distribuição para distribuição, porque Fedora é uma coisa, Arch Linux é outra, Debian é outra, o Ubuntu é quase outra, e assim vai. Então, os modos de instalação de programas, o tipo de pacotes existentes, os repositórios e coisa e tal, são diferentes entre si. O Arch, por exemplo, ele tem os repositórios normais dele e um repositório, por assim dizer, extra, que é feito pela comunidade do Arch, chamado AUR, que no caso é esse aqui, ó, que são pacotes que você instala, esse aqui facinho na máquina, que só funciona no Arch ou derivados como o Manjaro, assim como você também tem outros repositórios no Fedora. Você tem o repositório Fusion, Tainted e outros aí, além dos repositórios normais do Fedora. E por conta também desse lance essa interação entre hardware, o kernel e as interfaces gráficas, os sistemas eles podem carregar muito mais módulos ou serviços de segundo plano do que outras distribuições, por assim dizer, mais leves, né, por causa da interface gráfica e tal, como a gente pode ver aqui, por exemplo. Vamos ver aqui. Esse aqui é um Arch Linux, como eu falei. Então, ele está no disco SSD, ele está dando um boot de 13 segundos para aparecer a parte gráfica do sistema. Então, basicamente, ligou a máquina, o monitor apareceu o AOC, no meu caso aqui, apareceu o AOC do monitor. Quando o AOC vai embora, o sistema já está lá, olhando para mim, pronto para uso. Você tem aqui os parâmetros do System Analyzer, que é um comando para mostrar para você como é que está indo o boot dos serviços, né? Os que demoram mais um pouquinho ou menos um pouquinho e tal. E esse boot aqui ele vai ficando mais lento conforme você vai instalando programas na sua máquina aí. Então, por exemplo, se você for instalar o VMware, ou VirtualBox, ou um Virtual DJ, programas assim, eles podem colocar serviços na sua máquina que vão ser acionados sempre no boot, e isso aí com o tempo, conforme você vai usando, óbvio, né? Você vai adicionando serviços na sua máquina aí, e o boot acaba por ficar mais lento. Então você precisa fazer de vez em quando umas otimizações aí, que a gente vai ver em um outro vídeo em breve sobre isso aí. Já tem um pro Fedora, de um modo geral, mas eu vou fazer um mais específico geral também, em termos de módulos que são carregados ou não e coisa e tal. Aí você tem aqui a lista das unidades, dos serviços que são carregados ou não. Alguns são ativos e estão rodando, outros são ativos e, como não são necessários, mas eles saíram, não são exited. Então, vamos ver quantos são aqui. Alguns você pode desabilitar, outros não, se não caga o sistema todo. Esses aqui são alguns que eu mascarei aqui, que eu desabilitei, que eu não preciso. Alça Restore, Cola, Isso aqui, o Plymouth, também não preciso disso daí, então eu mascareio para evitar que algum programa que use esse serviço aqui, mesmo eles estando desabilitados, eles sejam habilitados de novo. Então eu mascareio, deve ser esse nome aí. Eu dou um mask nessa unit aqui, então ela não é iniciada
do sistema, porque eu não tenho programa que precise disso. Ou só não precisa, o Color D, que é perfis de cores, aquele lance de fazer papel de parede mudar de cor de acordo com o dia, o horário da sua máquina aí, besteira, o Plavient é aquela animação que aparece escondendo as linhas de boot antes de entrar na parte gráfica de login. Isso aqui, como é um notebook, mas eu não uso notebook, eu uso um monitor normal, eu não preciso desse backlight do serviço do Intel Backlight para fazer a mudança na luminosidade do monitor. Mas isso aqui são coisas que eu sei o que eu estou fazendo, então, que eu estou fazendo aqui. E aqui você tem os tipos de serviços, né, que estão, o que eles estão, o status dele. Se estão desabilitados, se estão mascarados ou não, se são apelidos, né, alias, tem mais? Tem. Então, tudo aí. Nem tudo isso vai rodar, óbvio. Vai estar rodando no sistema. Normalmente eles só funcionam quando você precisa. Eita porra. 227 unidades. Esse aqui, por exemplo, esse suplicante aqui, eu poderia desabilitar todos eles, porque eu não tenho Wi-Fi nessa máquina, porque também eu não preciso. Mas se eu precisar de Wi-Fi, eu preciso ter esses serviços rodando. Mas aqui, como eles não estão sendo habilitados, eles não estão precisando ser usados, estão sendo desabilitados. E, continuando aí com o lance da escolha, você tem também outras situações, que é a customização, né, do sistema, o quanto você pode mudar. Experimenta usar OpenBox para tu ver como é que é. Vai fazer a customização daquela bagaça lá para tu ver. Não estou falando mal, não. Estou dizendo que se algum usuário Linux que nunca viu isso na vida for pegar uma distribuição que tem OpenBox como interface gráfica, o cara vai botar fogo no computador dele. Mas, enfim, e você tem também o lance das atualizações, das atualizações que são disponíveis, né, de tempos em tempos. Tem distribuições aí que são lançadas novas versões a cada 6 meses, como o Ubuntu. Tem o Arch, que é o chamado Rolling Release, né, que ele não tem Arch 5, 6, 7. São atualizações que são feitas conforme vai passando o tempo. E o Debian e algumas distribuições baseadas nele, eles não estão na vanguarda dos arquivos mais novos e programas e tal, por conta da estabilidade. E, inclusive, no kernel também, que não costuma ser o mais novo também. Por exemplo, esse aqui é o Arch, ele já está usando o kernel 6.6, que é o mais novo, e o Debian 12, que é a última versão dele, já ainda, entre aspas, está na versão 6.1 alguma coisa. O Fedora está no 6.5, não sei o que, o Fedora 39. Se é que não teve uma atualização dele nesses dias, mas está na 6.5. E esse lance de atualização vai depender mesmo de cada time de desenvolvedores que vão colocar essas atualizações, forçadas ou não, nos seus sistemas aí, para tornar eles mais estáveis ou mais modernos, com acesso a mais recursos de hardware ou de componentes de usabilidade do sistema, que pode não ter nas versões, ou que não funcione direito nas versões anteriores. E você também tem o design da distribuição. Por exemplo, o Lubuntu, é o Lubuntu? É o Lubuntu. Deixa eu ver o que o Lubuntu usa, eu nem lembro. Lubuntu. Home, Enterprise, não sei o que é. Vou ter que vir aqui procurar. Cadê o Lubuntu? Lubuntu. Vamos ver aqui que é mais fácil. Lubuntu. O Lubuntu usa LXDE ou LXQT. Entre esses dois, eu prefiro LXQT. Aqui a aparência dele, Lubuntu Mi, e esse é o design dele. Ele tem LXDE e LXQT. E com isso, ele vai usar os programas mais definidos em termos de economia de recursos da máquina, com eventualmente uma interface gráfica não tão bonita assim quanto é KDE e Gnome, por exemplo, mas dá uma funcionalidade leve para o sistema, e essa é o design feito para essa máquina. Quando o cara coloca no Ubuntu, digamos, o KDE ou o Gnome, deixa de ser o Ubuntu. Ele vai ser qualquer outra coisa aí com uma outra interface gráfica, e você tira, então, esse design feito para essa máquina. Porque quando você coloca o Gnome ou o KDE, você vai instalar forçosamente outros programas que rodam nessa interface gráfica, não que não vá rodar no XFCE ou no LXQT do Ubuntu, mas podem rodar com uma cara mais feia nesses sistemas, e
nesse sistema mais leve, né? E no caso do KDE e do GNOME, eles vão colocar programas gráficos deles mesmos, que rodam nativamente deles, e que vão também acrescentar recursos, né? Módulos de kernel que precisam ser carregados, a interação do sistema com hardware e tal, e isso vai tirar todo o design que foi feito para rodar o Ubuntu em máquinas com menos recursos, i3 abaixo de i3 segunda geração, aí, Atom e esse tipo de processadores aí. Então, basicamente, a escolha de uso, né, da versão de Linux é o cara aí no básico mesmo que ele já mais ou menos conhece. Se o hardware dele for um Ryzen 5, até um 3 mesmo um Ryzen 3 equivalente, né, a um i3 de quarta geração, 4 GB de memória, o bom é 8, bota um SSD, e sempre eu digo isso, bota um SSD em vez de HD normal. O SSD é da outra vida. E você vai ter um bom desempenho aí na sua distribuição de Linux, graficamente falando, dos programas que você vai usar, usando KDE, GNOME, ou outra interface gráfica aí que você prefira, né? Cinnamon, LXQT e outras eventuais aí que o usuário pesquise na internet. Usa isso aqui que é legal pra caramba. Então, se você não gostar, você tira e vai testando. O bom é isso, você tira, testa, não gostou, ripa. Até você chegar num ponto aí que agrade a você visualmente, ao modo que você está usando ele, para o que você usa, que você precisa no seu dia a dia aí, e também desempenho para você não passar raiva. Não adianta você botar uma interface bonitona numa máquina perereca e o navegador levar 3 minutos ou 5 minutos para abrir, para você poder navegar na internet, coisas do gênero aí. Então, o vídeo que a gente tem para hoje é esse aí. Não sei se vai servir para alguma coisa na escolha na distribuição de Linux. Pelo menos é melhor do que chegar num fórum e perguntar qual é a melhor distribuição de Linux que a gente pode usar. Aí o nego já enfia logo, né? Aí, bota o Slackware, o cara vai tentar colocar, se ferra, não passa da primeira página. E a instalação do Slack é diferente de outras distribuições de Linux. O outro fala, não, bota FreeBSD. O cara se ferra também porque o tipo de instalação é diferente. Não que os dois não sejam possíveis de fazer por pessoas que não tenham muita experiência. O problema é que dá mais trabalho de fazer a instalação dessas distribuições do que um Ubuntu, que é tudo na base do Nest Finis, e não precisa arrancar pentelho para colocar drive de vídeo para funcionar, de áudio e câmeras e outras coisas assim que normalmente o usuário quer usar, que usava no Windows, quer usar também no Linux sem ter muito o que fazer. Então, o vídeo é esse, já sabe qual é a recomendação, né? Se você gostou ou não gostou, não assine o canal, não divulgue nas redes sociais, não dê joinha, não comente, se comentar, fale besteira, não peide, não fumo, não fode, porque eu tô cagando, e depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!